E aí, queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e essa é mais uma aula da nossa playlist de microbiologia básica. Nessa aula em específico, nós começaremos a discorrer aqui acerca do genoma e da genética microbiana. Então, eu vou dar as bases gerais, vou definir alguns conceitos elementares e na próxima aula a gente comenta com mais ênfase em específico a genética microbiana, beleza? Então, vamos lá? Bem, Bem, o primeiro conceito que eu acho que é extremamente importante que nós entendamos é o conceito de genoma. Genoma, de forma simplificada, é o conjunto completo da informação genética de um organismo, que inclui genes, sequências reguladores e o DNA não codificador. Em outras palavras, eu preciso que vocês entendam que quando comenta-se sobre genoma, nada mais é do que você pensar em toda a biblioteca genética de um indivíduo, que pode ter incluído, por exemplo, os genes. Os genes nada mais são do que regiões específicas do DNA que são responsáveis por codificar uma determinada informação, um determinado caractere. Sequências reguladoras, por exemplo, são regiões específicas presentes no DNA que regulam a expressão de uma determinada característica. E além disso, nós temos aí uma outra porção do DNA denominada como região não codificadora, que são os introns. E aí, eu já queria trazer para vocês esse artigo aqui, extremamente interessante para que vocês consigam entender a importância. Por exemplo, lá no ano de 1995, essa bactéria aqui, o Haemophilus influenzae, foi a primeira bactéria que foi sequenciada. Toda essa arquitetura de genes, sequências reguladoras, regiões não codificadoras. Então, o marco inicial aqui seria justamente essa primeira bactéria. No entanto, lá no ano de 1980, foi sequenciado o bacteriófago, tá? Delta X 174. Mas, de fato, o ponto de partida mesmo data aqui de 1995 com a sequência aqui do genoma do Haemophilus influenzae. E aí, o que seria essa bendita sequenciamento genético, né? O sequenciamento genômico nada mais é do que você fazer uma ordenação desses nucleotídeos e, por consequência, você vai fazer agora o quê? Um processo que vai ser diretamente estrelado com PCR. E o PCR, que é aquela reação da polimerase em cadeia, DNA, primers, ataque DNA polimerase, etc. Mas caso você não saiba o que seria de fato aí o PCR nada mais é do que um processo de amplificação de uma sequência de DNA. Então você pega esse DNA dupla fita, você desnatura ele, faz um processo de anelamento e, por consequência, você faz aqui uma extensão dessa fita. Em outras palavras, a técnica de PCR ela permite fazer uma amplificação da molécula de DNA de maneira a qual a gente consiga posteriormente analisar esse DNA. Beleza? E aí, o que é importante a gente se ater? Que esse processo, ele primeiro parte aqui de várias etapas, de várias gerações. E nós temos aqui o que nós dizemos como gerações de sequenciamento. A primeira geração é a que está aqui associado com o método de Sanger, tá? Que nada mais é do que um processo que ele vai fazer o sequenciamento através da síntese de DNA, e aí você consegue, por exemplo, até 1000 pares de bases, que é o tamanho médio de um gene. Esse método aqui foi proposto pelo Friedrich Sanger, tá? Então você faz aqui essa primeira amplificação no método aqui de amplificar o DNA, mas obviamente, a gente teve aí um aprimoramento desse processo de sequenciamento. Então, por exemplo, em 20 anos, você teve aqui uma revolução nesse processo de sequenciamento genômico, tá? Então, você teve várias técnicas. Então, a primeira que eu queria destacar para vocês aqui é a shotgun, tá? Então, permite uma amplificação muito maior desses genes, tá? Em vivo. Então, você pode fazer aqui, por exemplo, o uso de plasmídio. A segunda revolução aqui do sequenciamento está aqui associado com, por exemplo, a Illumina. Então, você faz aqui um sequenciamento muito mais refinado.
E a terceira revolução aqui, a Nano Oxford, Nanopore, Minion, etc. Você deve estar se perguntando, tá, Wesley, como que inferno esses caras conseguiram revolucionar tão drasticamente esse processo de sequenciar essas regiões do DNA, codificantes, reguladoras, codificantes, não codificantes, e toda essa caralhada de informação? Mano, o grande rolê é o seguinte: com o implemento de ferramentas de bioinformática, isso daqui tornou-se muito mais fácil de você fazer esse rolê acontecer. Então, hoje nós já temos aqui supercomputadores que conseguem sequenciar isso daqui de forma muito mais rápida, tá? Então, com o passar do tempo, esse processo ele tornou-se mais rápido e, consequentemente, muito mais barato, se comparado lá com o método de Sanger, tá? Então, tem aqui um breve histórico. Então, ó, em 1995, como eu comentei para vocês, o primeiro genoma sequenciado aqui de uma bactéria, que foi do Haemophilus influenzae, tem aqui do Mycobacterium genitalium. No ano seguinte, teve o primeiro eucarioto sendo sequenciado aqui, foi o Saccharomyces cerevisiae. Em 97, Escherichia coli. Em 98, é um detalhe interessante, foi o primeiro animal, que é um nematóide aqui, o Cesilegan. Em 99, você teve aqui o completo sequenciamento do cromossomo 22. Em 2000, a primeira planta que foi aqui de fato sequenciada, e teve aqui o sequenciamento da Drosophila melanogaster, aquela famosa mosca lá dos experimentos de genética. Teve aqui o sequenciamento do cromossomo 21. Em 2001, ó, teve aqui o, o sequenciamento humano de fato concluído. Isso aqui data lá do início da década de 90, tá? E aí, com o passar do tempo, você teve uma série de vários sequenciamentos. Em especial que em 2005 teve o de fato completo sequenciamento do zebrafish, o Daniel Herrio. E aí o que acontece, né? Você deve estar se perguntando, beleza, sequenciou esse monte de genoma de micro-organismos e eucariontes, procariontes, animais, plantas e etc. E o fato é que essa corrida para uma maior cobertura, confiabilidade e, consequentemente, barateamento desse processo. Percebam que olha o valor que datava aqui lá de 2001 e olha o valor que perdura aqui já em 2019. Daqui, inclusive, a gente pode até fazer comparativo agora, extrapolando para 2022. Mas o fato é que é, foi barateando-se drasticamente esse processo de sequenciamento genômico. Então aqui novamente tem todo esse histórico. Então, ó, 95 começa com essa primeira bactéria aqui, Haemophilus influenzae. Olha o tamanho do genoma, Saccharomyces cerevisiae, Escherichia coli, esse nematóide aqui, o Cesilengan, a Drosophila melanogaster. 2001, o Homo sapiens, tá? Olha, o Mammutus primunigenus. E aí, já em 2011, começa aqui a despontar a genômica pessoal, ou seja, um processo de sequenciamento personalizado pessoa a pessoa. Se tu tiver dinheiro, tu pode fazer isso aí é, de forma mais fácil hoje, tá? Tem vários kits, por exemplo, que conseguem aí fazer o sequenciamento de possíveis doenças, ancestralidade e por aí vai. Mas eu quero que vocês entendam que esse processo de sequenciamento genômico fez com que houvesse o despertar de uma nova área, que é a genômica. E a genômica ela pode ser subdividida em genômica estrutural, funcional e genômica comparativa. O que vai dizer cada um desses pontos aí? Quando pensa-se, por exemplo, em genômica estrutural, é basicamente a gente pensar no conteúdo e na organização desses genes e etc. E por fim, a genômica estrutural está diretamente atrelada com mapeamento, sequenciamento e uma análise aí da estrutura de um genoma de um determinado organismo. Ao passo que a genômica funcional está atrelada com a análise das funções gênicas. É aquele princípio que a gente consegue fazer um rastreamento de determinados genes associados com uma patologia ou com uma determinada característica. E por fim, a gente pode utilizar-se aqui da genômica num viés mais comparativo, ou seja, utilizando-se da genômica é possível estabelecer-se relações evolutivas, o que acaba sendo extremamente importante quando quer se desenhar, por exemplo, todo um percurso da história natural de um organismo e sua relação
com demais organismos vivos. E nesse sentido, eu queria já trazer aqui algumas características, em especial sobre genomas microbianos. Trazido essa introdução inicial sobre o que era o genoma, a revolução da genômica, como que foi sequenciado, a gente agora adentra nesse mérito aqui dos genomas microbianos. Beleza? Vamos lá? Bem, de antemão, nós já sabemos aí a definição entre eucarioto e procarioto. Procarioto é aquele organismo que ele é estruturalmente muito simples, tem um DNA aí disperso na região do citoplasma, mas ele apresenta-se aqui sob uma forma extremamente condensada, que nós denominamos como nucleóide. Para além disso, nós temos outras cópias de DNA que podem ser denominadas como cromossômicas ou extracromossômicas, como o caso aqui do plasmídio. Então percebam que você tem aqui uma condensação máxima desse DNA, procariotos, que é a região do nucleóide, mas você tem aqui tamanhos circulares, que são justamente aqui os plasmídios. E aí, nesse sentido, eu queria trazer a vocês que existe dentro desses organismos procariotos genomas extremamente grandes e genomas extremamente pequenos, tá? O primeiro aspecto a trazer aqui a vocês é que bactérias e arqueias, elas possuem uma relação muito forte no que tange, primeiro, ao tamanho do seu genoma e, por consequência, o seu número de genes, tá? Então, o tamanho desses procariotos pode variar entre o tamanho dos maiores genomas virais até os genomas aí de micro-organismos eucariotos. Então, existe todo um espectro dentro aqui do genoma procarioto que pode aí, desde um genoma viral até um genoma de um organismo eucarioto. Então, para você terem aqui uma noção acerca do número de pares de bases de uma arqueia, por exemplo, aqui, ó, Metamycina actovans, aqui, ó, bactérias, alguns exemplos, Escherichia coli, Myxobacteria, e aqui alguns exemplos de eucariotas, né, ó, Leishmania major, Paramercium, o tamanho do genoma humano, uma amoeba e por aí vai. E aqui, por exemplo, eu trouxe esse dado dessa fonte aqui, a BioNumbers, que traz uma figura acerca do número de genomas e, consequentemente, a função de um genoma num aspecto comparativo entre bactérias e arqueias, né, que são organismos aqui procariotos, tá? Então tem uma relação bastante interessante entre o número de genes e o tamanho do genoma aqui desses organismos. O detalhe importante a ser descrito aqui a vocês, o que eu acho essencial trazer, é que os menores genomas procariotos aí que vocês precisam entender estão diretamente atrelados a organismos parasitas ou endossimiontes, que no geral apresentam aí 1,2 mb de pares de bases, tá? E nesse sentido, estudos de mutagênese sistêmica sugerem que esses genes essenciais em procariotos estejam entre 300 até 400 genes, tá? Então tem aqui uma tabela extraída do Microbiologia de Brook, tá? Então tem aqui o tamanho dos genes, as regiões de leitura de ASORF, o tipo de célula, eucarionte, procarionte. Então tem aqui alguns dados interessantes, tá bom? O primeiro detalhe que eu queria trazer a vocês ainda, dando uma destrinchada aqui, é a Nanoarchaeum ictans, que é um parasito de uma arqueia aqui, hipertermófila, que é o Nigiococcus, tá? Que apresenta o menor genoma procarioto descrito. Então ela apresenta aqui cerca de 480 genes, tá? E ela é ausente aí de praticamente todos os genes que codificam enzimas tanto catabólicas quanto anabólicas. Isso daqui é um dado interessante, ó. Tá aqui a literatura da onde que eu tirei esse dado. Então, a Nanoarchaeum ictans é uma bactéria parasita aqui de uma arqueia hipertófila. E um detalhe a ser destacado aqui é que existem alguns procariotos que possuem genomas extremamente grandes, inclusive comparáveis até com os genomas aí de micro-organismos eucariotos. E por consequência, esses procariotos que apresentam genomas extremamente grandes, eles apresentam aqui genes que se comparam aos genes eucariotos, uma vez que eles possuem menos sequências de DNA não codificantes. Vamos fazer aqui um parênteses para não ficar confuso a vocês. O que acontece?
Esses organismos que apresentam genomas grandes e, por consequência, comparáveis aos de eucariotos, eles vão apresentar uma sequência muito maior de genes e, além disso, eles apresentam uma menor proporção de regiões não codificadoras. E a gente já sabe que são os introns. Regiões codificadoras são os exons e as regiões não codificantes são os introns, tá? Então tem aqui, ó, por exemplo, um micro-organismo, uma bactéria, que é um procarioto, e tem aqui o Saccharomyces cerevisiae, que é um eucarioto, é um fungo, é uma levedura, tá? Olha o tamanho do genoma e olha o tamanho aqui desse genoma e o número de genes, ó. Tem mais genes do que um eucarioto, tá bom? Além disso, nós temos essa bactéria aqui, ó, Thuringium cellulosum, que é uma mixobactéria aqui de solo, tá? Apresenta o maior genoma procarioto descrito, então tem cerca de 13 megapares de base aqui, então ela apresenta aproximadamente aí cerca de 9.400 genes, tá? É um genoma procarioto atípico, por quê? Tem uma proporção muito grande de DNA não codificador. No entanto, embora ela tenha bastante regiões não codificadoras, o que não é muito comum em procariotos, ela possui mais DNA do que muitas leveduras e protozoários. E além disso, ela apresenta uma quantidade bastante grande de proteínas que regulam a expressão gênica. Um detalhe, inclusive, até interessante de ser destacado aqui, já descrito no próprio slide, é que essa quantidade de proteínas ela chega a ser 2 vezes maior do que qualquer outro organismo, tá? Então, um detalhe ainda a ser destrinchado com vocês é que, dando uma olhadinha aqui, ó, categoria funcional de genes e a porcentagem aqui no seu genoma, então nós temos aqui, ó, genes associados com replicação do DNA, com sinal de transdução, transcrição, com replicação, com tradução e por aí vai, transcrição. Eu preciso que vocês entendam que esse padrão desses genes ele é moldado de acordo aí com o estilo de vida do organismo, tá? De maneira qual genomas menores eles vão possuir mais genes envolvidos, ora com a síntese proteica e replicação, poucos para metabolismo e regulação, uma vez que a grande maioria desses organismos que apresentam genes pequenos são geralmente parasitas. Então, pensando de maneira estratégica, é muito mais importante que haja genes associados com síntese proteica e replicação do que genes associados com metabolismo e processos regulatórios. E aí, em contrapartida, à medida a qual esses genomas aumentam de tamanho, por consequência, vai aumentar o número de genes associados com processos metabólicos especializados. Por quê? Há uma necessidade de que haja um refino aqui dos processos metabólicos, porque conforme você refina o processo metabólico, por consequência, esse microorganismo consegue explorar diferentes nichos, como por exemplo a região do solo, a ar e por aí vai, tá? Além disso, um detalhe muito importante a ser descrito a vocês aqui é um comparativo do genoma de organelas. Por quê? De forma filogenética, existe aqui uma relação entre organelas e genomas bacteriano. Acredito eu que lá na disciplina de biologia celular, aqui não saiba, tem aqui uma playlist de biocel no canal, eu comento acerca da teoria da endossimbiose. Então, existe uma teoria que fala que mitocôndrias e cloroplastos tenham surgido aqui por um processo no qual um procarioto ancestral invargina aqui uma outra célula e aí você tem agora um processo de formação de um ancestral fotossintético eucarioto e um ancestral heterotrófico eucarioto. E aí, nesse sentido, comparando-se, por exemplo, o DNA mitocondrial e um DNA plastidial, ou seja, um DNA que é associado ao cloroplasto, perceberemos que existem algumas características que são importantes a serem descritas. Mas a principal característica comum é que tanto o DNA mitocondrial quanto o DNA plastidial, eles contêm genes associados com as suas funções. Ora, respiração na mitocôndria e fotossíntese aqui quando comenta-se sobre cloroplastos. De maneira qual o genoma mitocondrial é importante que vocês entendam que ele varia de circular a linear, então existe aí umas diferenças entre ele ser circular ou linear.
Aí tem alguns casos, como fungos, algas e protozoários. E o genoma mitocondrial ele codifica um menor número de proteínas do que de cloroplastos, tá? Um detalhe é que algumas fungos, algumas bactérias contêm plastídeos circulares ou lineares além aí do genoma mitocondrial. E por fim, o cloroplasto em geral apresenta aqui genomas extremamente maiores do que mitocôndrias e a presença de intron é muito mais comum no genoma de cloroplasto do que de mitocôndrias. Beleza? Então, tem aqui o genoma de alguns micro-organismos eucariotos, tá? Então, tem aqui o Saccharomyces cerevisiae, tá? De maneira qual o número de genes aqui seria igual a 900, o número de genes mínimos. E aqui o Trichomonas vaginalis é o menor genoma conhecido, apesar de ser um parasita humano, tá? Olha o tanto de genes que ele tem, cerca de 60 mil genes. E é isso. Espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, deixe o seu like, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal, que vai ajudar bastante, tá bom? Um super beijo e até a próxima. Fui!